já sabia desde criança que eu era um homem trans. Não gosto de rótulo, então aquela coisa que quando chamam de menina, mulher, rosa, me enfurecia demais. Eu não entendia por que me enfurecia. Eu falava pra minha mãe que eu não gostava do meu nome. Tipo, desde criança. Já que ninguém sabe que eu sou trans e fala de uma outra pessoa de uma forma tão agressiva, o que dirá que daí fala de mim? Tem uma certa dificuldade na recepção, no financeiro, essas coisas. Aí eles falam nome morto e eu fico com uma carinha de bolinha, tipo... Então, eu já tive um colega, inclusive hoje, né? Mas não colegas acadêmicos, colegas do meu trabalho mesmo, que falam, tá bom, você quer ser tudo, né? Lucas Martins, tenho 26 anos, eu fiz o ensino médio em escola pública, não estou em universidade nenhuma, por falta de trabalho mesmo, mas pretendo fazer design gráfico. Meu nome é Ana Beatriz, tenho 20 anos e atualmente estou cursando a Unesp Biologia, uma área ampla, e tem coisas que eu acho importantes para a gente mudar no mundo. E eu acho que com Biologia a gente consegue fazer isso de algumas várias maneiras diferentes. Meu nome é Max, eu tenho 20 anos, eu faço psicologia na Unimonte. O que mais me motivou a escolher psicologia foi, inicialmente, querer ajudar as pessoas, mas conforme eu comecei a ter um pouco mais de entendimento, começou a mudar totalmente minha visão. E o que era para ser clínico também vai ser, mas não só isso. Psicologia criminal e psicologia forense. Eu gosto de sair com os meus amigos, eu amo ver série, gente, eu sou muito fã de série criminal. E eu gosto muito de ler, fazer musculação, eu gosto muito de academia. Tipo, ir na praia, essas coisas, tipo, com meus amigos. Atividade física mesmo, só academia. Costumo jogar, ver vídeos e ler. Gosto muito de estudar, porque eu estudo de várias áreas. Inclusive, eu sou atriz, eu sou cantora e eu tô aprendendo a dançar agora. Então, e eu gosto de cozinhar também. Eu já sabia desde criança que eu era um homem trans. Criança, a gente acha que ela não sabe, né? Mas a gente sabe quem são os pais, a nossa família. Então eu sabia que eu não deveria falar. Não gosto de rótulo, então aquela coisa que quando chamam de menina, mulher, rosa, me enfurecia demais. Eu não entendia por que me enfurecia. Eu achava que você era uma pessoa diferente, mas não, eu realmente não tenho gênero feminino, assim. Desde os meus 12 anos eu já sabia. Só fui me descobrir mesmo, assim, acho que com 16 anos. Pesquisei muito, tanto que quando eu vi o primeiro homem trans na minha vida, eu falei, meu, é possível? Eu falei, meu, como é que eu começo? Tipo, eu sou. É o que eu falo pra todo mundo. É algo que vem de dentro da gente, né? A gente se descobre com o tempo. Eu falava pra minha mãe que eu não gostava do meu nome. Tipo, desde criança. Só que eu nunca tinha entendido o porquê disso. Mas eu sempre falava isso pra ela e eu falava que era porque era um nome de velho. E minha mãe, tipo, besteira. Mas aí, quando eu entendi de fato que é ser uma pessoa trans e me aceitei de fato, porque querendo ou não, sempre teve meio que uma barreira. Não sei dizer qual é essa barreira, mas sempre teve uma barreira quanto a isso. No caso, eu me assumi 2 vezes, né? Como lésbica, antigamente, e como homem trans. Então, foi bem complicado. Acho que foi bem mais aceitável quanto homem trans do que quanto uma mulher lésbica. Minha mãe, de início, ela não aceitou, chorou. Mas hoje em dia, mostrando pra ela, conversando com ela, hoje em dia ela aceita. Na escola, eu acho que no total, assim, acho que todo mundo era alguma coisa, tipo gay ou lésbica, ou bi mesmo. Eu tinha cortado o cabelo bem curto e só viraram pra mim e falaram, nossa, você quer ser um menino? E eu fiquei tipo, o que o cabelo influencia? Não que isso de fato seja tão importante, mas na minha cabeça naquele tempo era importante de certa forma. Na escola, eu me assumi pra pouquíssimas pessoas. Recentemente, eu me descobri como uma pessoa não binária
e, na verdade, transgênero. Mas eu já desconfiava que era pansexual. Sobre sexualidade, especificamente, assim, umas situações chatas com os colegas, entendeu? Tipo, mãe de colega me excluía, aquela coisa, falando, meu Deus, eu tenho a minha filha. O homem trans, ele se identifica de fato com a figura masculina. No meu caso, eu sou um trans masculino. Eu não me identifico com a figura masculina, mas os meus pronomes são masculinos. Eu acho que é uma questão de identificação, sabe? Porque tudo tem um contexto histórico. Só que não é só por ter um contexto histórico que vai ser exatamente aquilo. A não binariedade é um termo guarda-chuva. Então tem agênero, bigênero, gênero fluido, além de outros. Eu acho que é o que cada um se identifica e ninguém tem que dar pitaco na vida de ninguém. Um curso técnico, né? Que ninguém sabia. Tava na aula de anatomia. Que um professor chegou e falou assim: tal fulano que é gay, ele nunca vai ser mulher. Por conta disso, já que ninguém sabe que eu sou trans, e falar de uma outra pessoa de uma forma tão agressiva, o que dirá que daí fala de mim? Eu saí na hora, não concluí, foi assim, foi horrível. O que eu acho até interessante, não sei como poderia se colocar, mas eu acho interessante os professores saberem disso, né? Quando for a apresentação de primeiro dia, não só perguntar o nome e a idade, mas ir um pouquinho além, entende? Perguntar gênero, sexualidade. Tem uma certa dificuldade na recepção, no financeiro, essas coisas. Aí eles falam nome morto e eu fico com uma carinha de bolinha, tipo... As pessoas, tipo, depois olham ali que tem um nome social. Me incomoda muito o fato do banheiro. Porque a gente não tem banheiro para pessoas não binárias, né? Que é uma parte da comunidade trans ali. Professores todos respeitam meu nome, meus pronomes e tudo mais. Mas eu acho que é muito uma questão social, porque as pessoas, elas veem muito físico. Ainda não, eu sempre corrijo, ou sempre corrigem pra mim e tudo mais. Eu acho interessante a gente citar que gênero e sexualidade é sim uma coisa fluida, de certo modo, porque a pessoa ela pode se descobrir, se descobrindo. Então é muito interessante que tenha esse apoio, não só no começo também, ao longo do curso inteiro, ao longo da permanência da pessoa naquele ambiente acadêmico. Eu tenho uma cicatriz de andar de regata. Ela aparece um pouquinho aqui, é algo que eu me incomoda um pouco. Acho que não do que as pessoas vão dizer, mas do que as pessoas elas podem fazer. Tanto que em praia, raramente eu vou. Enquanto eu não fiz a minha cirurgia, que é a mastectomia, eu parei a minha vida. Eu não procurava emprego, eu não, saía assim, mas raramente. Eu tinha uma disforia imensa mesmo. Na verdade, é aquela coisa da discriminação velada que eu sofri, né? Então aquela coisa do tipo, tá bom. Então eu já tive colega, inclusive hoje, né? Mas não colegas acadêmicos, colegas do meu trabalho mesmo, que falam, tá bom, você quer ser tudo, né, gata? Tá bom. Minha família mesmo, beleza, tá bom. Acho que pela vida inteira, acho que a gente vai sofrer esse tipo de coisa. Acho que até dentro da própria comunidade LGBT. Muitos não respeitam, muitos não sabem nem o que é. Né? Acho que vê muita gente como objeto sexual. Então, acho que sempre, tanto em amizade, relacionamento, trabalho, é o que as pessoas falam, né? Tipo, porque fez a transição, mas gosta de homem, de mulher. Isso não tem nada a ver, né? Quando eu comecei a me entender, influenciava mais porque eu ainda tinha um receio de falar sobre e saber sobre a opinião dos outros. Só que na real hoje em dia não é assim. Eu falo extremamente e abertamente sobre, porque eu acho que é necessário as pessoas ouvirem. É uma vivência totalmente diferente e tem muita coisa além do que elas acham. Não estamos no espaço de educar necessariamente, só que podemos fazer isso sim. Como o gênero e sexualidade é uma coisa que está sempre se atualizando e sempre se expandindo no sentido da gente, do entendimento que a gente tem sobre essa questão tão complexa, é interessante a gente conversar e abrir rodas de discussões, principalmente na questão acadêmica.
claro, sustente para todos os âmbitos da vida, mas a questão acadêmica é uma coisa essencial, porque é um espaço que a gente tem direito e precisa estar, precisa ocupar. Então, não se calem, porque eu sei que é difícil, vergonhoso estar nessa posição de você ter que se explicar e você ter que abrir a voz por uma coisa que é tão sensível e às vezes a gente acaba até se expondo e entrando, claro, a gente tem que respeitar a nossa vulnerabilidade, então a gente tem que respeitar a nossa integridade física, a nossa integridade psicológica. É algo bem desconfortável, né? As pessoas, elas perguntam umas coisas muito nada a ver, muito invasiva. Tem muito um ponto de vista social, porque, querendo ou não, na comunidade trans tem aquilo de passável e não passável. Então, depende do quão passável você é pra te respeitarem, porque você é um homem trans, você precisa ter o cabelo curto, você precisa se vestir com roupas masculinas, você não pode ser afeminado, você tem que querer tomar hormônio, você tem que querer fazer uma mastectomia. Já a parte da mulher trans travesti, você tem que ter o cabelo comprido, você tem que querer tomar hormônio, você tem que querer fazer cirurgias, e não é isso. Tem uma pauta muito importante também, o falocentrismo. Muitas pessoas B, assim, elas não aceitam ficar com uma mulher trans ou com um homem trans pela genitália. O que vai definir uma pessoa é ela mesma. Então, tipo assim, o que ela tem no meio das pernas não vai interferir em nada. Eu acho que tinha que ter uma equipe psicológica onde abrace essas pessoas trans, porque a gente precisa muito disso, do acolhimento. Ela tem uma demanda específica, a outra pessoa pode ter uma outra demanda, uma outra dificuldade, um outro processo que você só vai saber se você realmente sentar com essas pessoas. As pessoas não sabem lidar com corpos trans. Corpos trans existem e as pessoas têm sim que tratar deles porque são pessoas e muitas vezes só não fazem isso. Tanto que, por exemplo, tem vários casos de homens trans que engravidaram e tiveram problemas. Muitas vezes são chamados por nome morto, zombam deles. Então, tipo assim, eu acho que isso é algo extremamente urgente. Você não sabe o pronome da pessoa, você pergunta, o que é simples, isso não vai ofender ninguém. E eu acho que mais isso, tipo, se atentar a respeitar o próximo. Não é todo mundo que tem esse recurso financeiro para você ingressar em algum curso. Então eu acho que tinha que haver mais bolsas. O que a nossa faculdade, a Unesp, decidiu fazer? Os alunos tiveram iniciativa de criar um coletivo de pessoas trans para pessoas trans. O nome do coletivo é Crisales, que retrata todo o processo de transformação que a Lagarta tem ao virar borboleta. E é um coletivo que tem a proposta de fazer rodas de conversa ou grupos de estudo. E também temos o intuito de fazer palestras. Não fechar os olhos para as crianças, né? Pesquisa, acolhe o seu filho, corre atrás. Quando eu comecei a minha transição hormonal, que era algo que eu queria bastante, né? Eu acho que dali em diante é uma outra pessoa, sabe? Eu acho que eu renasci mesmo. Você se aceitar, você saber que você não tá errado por ser quem você é. E, se possível, falar com as pessoas sobre isso, pessoas que você confia, ou até outras pessoas trans. Tá tudo bem eu levar o meu tempo, e tá tudo bem a pessoa levar o seu tempo, e tá tudo bem também não querer se hormonizar, não querer fazer nenhuma cirurgia. E você sabe quem você é. Mantenha as pessoas que te respeitam por perto, e as que não te respeitam, sinceramente, independente de quem seja. Você não precisa fazer questão disso. Eu acho que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é, né? Procurar sempre uma independência financeira, como psicológica. O Max, de 12 anos, ele sabia, mas ele não ia falar pra ninguém. E talvez até o Max de, sei lá, 15, 16 anos, que também sabia, mas fingia de sonso. Então eu acho que o Max de hoje, ele ficaria extremamente orgulhoso, porque ele sabe todas as lutas que ele teve que passar pra estar onde ele tá, pra conseguir o que ele consegue, todas as lutas que ele pretende enfrentar ainda, porque não é fácil. Mas eu acho que ele estaria muito orgulhoso. Falaria que eu fui muito guerreiro,
Acho que tive muita força mesmo, de encarar, de ser quem eu sou, né, independente do que a minha família era antes ou não. E hoje em dia eu falo, caramba, é uma mão da porra mesmo, eu consigo fazer, eu vou lá e faço. Nossa, é muito legal. Eu acho que não precisa ficar com medo, não precisa se assustar e não precisa se odiar, tá tudo bem, você vai conseguir se achar. E também não dá ouvido para as pessoas que não te respeitam, não estão do seu lado. Tem gente que realmente não vai entender. E tá tudo bem. O que você precisa é manter quem quer e quem te respeita do seu lado. Você vai ter essas pessoas, pode ficar tranquilo.